da proteção de dados, a gente vê todos os dias, né, quem acompanha um pouco as notícias, seja em qualquer meio, né, jornal, enfim, meio digital ou não, todos os dias praticamente a gente tem alguma notícia de vazamento de dados. E o quanto isso é tangível para nós, né? Será que tem que acontecer alguma coisa diretamente conosco para a gente se dar conta de que temos que olhar para essa questão da proteção de dados, tanto como pessoa física, no nosso dia a dia, quanto nas nossas operações, nos nossos negócios? Então, a situação está ficando mais complicada e a gente precisa começar a pensar dentro da organização como que a gente vai se adequar se a gente ainda não começou. E aí eu vou trazer um pouquinho desses itens para vocês mais no final, tá? Até eu preciso realmente contratar alguém para me ajudar? Talvez sim, talvez não. Preciso olhar para dentro, ver o que se consegue fazer sozinho, né? Com o corpo de pessoas que se tem na empresa, ou então procurar profissionais especializados para auxiliar. Então, vamos trazer aqui um pouco sobre o que é a lei geral. Eu acredito que todo mundo aqui saiba que é uma lei que foi criada para proteger dados pessoais, né, pessoas físicas e não jurídicas. E essa lei é uma lei bem abrangente. Não é que não existisse antes de 2018, que foi quando ela foi publicada, embora ela tenha entrado em vigor só esse ano. Não é que não existisse legislações brasileiras protetivas no sentido de proteção de dados em meio virtual, por exemplo. Tinha e tem ainda. A gente tem informações da própria Constituição, do direito à privacidade, à intimidade, até temos projetos de lei para colocar a proteção de dados como direito fundamental na Constituição, temos o Código Civil, que também traz a proteção à intimidade, à privacidade, o Código do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a Lei do Cadastro Positivo. Então, nós temos, sim, muitos regulamentos, mas eles tratavam a proteção de dados e tratam cada um no seu âmbito de atuação. O Marco Civil só trata a proteção de dados na internet, o Código do Consumidor só nas relações de consumo. Então, precisava surgir, muito na onda do regulamento europeu, o GDPR, uma lei mais geral. E essa lei geral, ela dispõe sobre o tratamento de dados, inclusive nos meios digitais. Então, além do meio digital, a gente precisa olhar também para o meio físico. Porque hoje a gente está tudo muito virtualizado, mas a gente ainda trabalha muito com papel também. Depende muito da organização que tu está inserido. E aí, esse tratamento de dados, ele pode ser feito tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, de direito público ou privado. O que isso quer dizer? Que qualquer organização que trate dados pessoais, seja ela privada ou pública, ela precisa atender à Lei Geral de Proteção de Dados, precisa estar aderente. E não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física que se remunere de alguma forma com o tratamento desses dados. Ela entrou em vigor, então, depois de um grande debate, talvez algumas pessoas que estejam aqui, ou todas tenham acompanhado, queriam postergar de novo para janeiro, para fevereiro, para maio do ano que vem, mas como é um movimento global, o Brasil, até não entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, ele era visto como inseguro para fechar negócios relacionados a tratamento de dados e transmissões internacionais de dados e outros assuntos nessa área, com troca internacional de informações. Agora, o Brasil entra nesse rol de países confiáveis, desde que a gente, né, faça a lei realmente valer. E aí, o objetivo central... Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta, e provavelmente tu não sabe a resposta, porque é uma pergunta meio aleatória, não muito afim, mas, por exemplo, na América do Sul, o Brasil, tu sabe se o Brasil é vanguardista nisso? Se já não, outros o países Brasil está na lanterna. A Argentina é vanguardista. A Argentina tem Argentina, Chile, Venezuela. Não, Venezuela não tem. Argentina, Uruguai, Chile. A Argentina tem há mais de 20 anos, por exemplo, uma lei de proteção de dados, com uma agência bem robusta. Então, o Brasil estava bem atrasado. Porque a gente vem discutindo a lei geral no Brasil há 10 anos. Só que como o regulamento europeu entrou em vigor, e aí as empresas começaram a dizer, não, Brasil, a gente não vai negociar porque não tem uma lei de proteção de dados. Né? Começaram a pressionar. O Brasil também se viu meio pressionado a aprovar de uma vez, né? Tanto que foram feitos ali alguns remendos, tinham vários projetos de lei tramitando e juntaram ali cada um
um pouco em um e publicaram muito parecido com o regulamento europeu. Embora o regulamento seja bem mais extenso que a lei geral, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com o regulamento logo quando ele saiu e depois, comparando um pouco com a LGPD, é que a gente tem uma lei menos específica que o regulamento, porque a gente espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo estruturada, traga algumas informações relevantes que a lei deixa mais aberto. Então, o regulamento europeu já é uma coisa mais madura e já traz muitas informações no próprio regulamento. Mas não, Luciano, o Brasil estava na lanterna, agora ele tem o seu regulamento. A Argentina foi uma das precursoras. Aqui o problema é que aqui no Brasil o troço vai para cá, vai para lá, e volta, e o Judiciário, e o Senado, e a Câmara. Não, já tinha 10 anos esses projetos, né, para a gente ter uma legislação e não sair do papel. Aí a pressão externa também, né, começou a acontecer e publicaram. Mas para a gente ver, né, a legislação na Europa, ela teve 2 anos de vacância, que a gente chama para as pessoas se adequarem. Em 2016 ela foi publicada. E daí, quando ela entrou em vigor, em 2018, a gente publicou a nossa. E aí, 1 ano e meio para entrar em vigor. Aí postergaram por mais meio ano. Aí queriam postergar de novo. Não adianta. Não ia postergar, porque a gente precisa de mais tempo por causa da pandemia. Não ia, as empresas iam só o ano que vem começar a pensar sobre isso. E por isso que o Senado decidiu, né, não postergar mais. A Câmara já tinha, inclusive, até aprovado para maio, se eu não me engano. Perfeito. Mas pelo menos entrou em vigor, agora a gente está vendo um movimento um pouco maior nesse sentido de adequação. Mas aí eu só queria trazer aqui que o objetivo central da lei, então, ela é para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, esses direitos estão na Constituição, além do livre desenvolvimento da personalidade, que também está. A lei traz, claro, outros muitos objetivos, um deles é a livre iniciativa, o fomento do desenvolvimento, mas aí a gente precisa sopesar isso, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa chegar no equilíbrio para as partes. Usar os dados, mas usar os dados bem, tratando eles de forma adequada. Quais são, então, os principais focos da lei? Aumentar esse controle, digamos, sobre a questão do tratamento de dados, dos dados pessoais, que até então eram muito abertos, não se tinha um controle, então agora a gente está começando a ver um movimento diferente em relação a isso. Incrementar o dever de proteção das empresas em relação ao tratamento de dados. A gente precisa ter em mente que os dados não são das organizações, os dados são das pessoas, elas fornecem os dados para aquele tipo de trabalho da empresa, para ter aquele benefício, para ter aquele serviço, mas não significa que elas estão dando os dados dela, né, para a empresa usar ali para fins que não são aqueles determinados, né, que se foi compactuado ali, que se foi tratado. Também, um dos focos da lei é exigir a notificação de violações de segurança antes de entrar em vigor a lei geral, embora o Marco Civil, o Código do Consumidor, como eu já falei aqui, determinasse que existisse algum tipo de notificação para o titular de vazamento de dados ou situações de vazamento ou tratamento inadequado, isso não acontecia, isso não era bem claro. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que tu tem que notificar as violações de segurança. E aí, não só para os titulares, vai ter que notificar, por exemplo, para a autoridade nacional, quando ela tiver mais funcional, né? Hoje ela ainda está sendo estruturada. E aí, a gente já vê movimentos, há uns 15 dias, se eu não me engano, a Prudential, né, que é uma empresa de seguros e previdência, teve um vazamento de dados de alguns clientes, e eles já comunicaram esses titulares, então eles já estão atendendo, por quê? Porque não querem sofrer com sanções depois, né? Vocês deveriam ter comunicado e não comunicaram. Então, a gente já vê um movimento de as empresas estarem atendendo a legislação. E também o outro foco é impor sanções significativas. Essas sanções já estão sendo aplicadas, já está tendo punição, Gisele? Então, a gente tem aqui dois cenários. A gente tem o cenário das sanções administrativas, que é lá no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela vai ter o condão, né, de aplicar essas sanções, mas isso só vai entrar em vigor lá em agosto de 2021. Então, a NPD só vai poder realmente, né, sancionar as organizações em agosto de 2021. No entanto, a gente já está vendo um movimento no judiciário, por exemplo, de aplicação, sim, de penas e sanções. A Cyrela
foi multada em 10 mil reais. Eu não sei se as pessoas que estão aqui tiveram acesso a essa informação, mas foi porque acabou distribuindo os dados de uma pessoa comprou um apartamento e ela distribuiu os dados desse cliente, né, para muitas outras empresas, sejam escritórios de contabilidade, de arquitetura, qualquer, né, tipo de empresa que tenha a ver com apartamento ali. E essa pessoa começou a ser metralhada todos os dias com e-mails, com telefonemas, com SMS, WhatsApp, e vinha ali aquele processo tramitando, e sim, foi deferida uma multa no valor de 10 mil com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não podia, então, ter feito aquilo, porque aquilo não foi consentido pelo consumidor, ele não consentiu com a distribuição dos dados dele, ele consentiu só para aquela compra daquele apartamento. Mas pelo governo é sempre um pouco mais difícil, né, mais nebuloso, mas a gente precisa cobrar, e aí precisa saber... O correto, o sindicato, né, pode publicar esses dados? Ele pode, o sindicalizado, ele disse que sim, pode, tem o consentimento para publicar, tem que ser publicado por alguma regulação, alguma norma, se publica. Mas será que é realmente necessário? Se não é, já começa a tratar de forma adequada, já não publica mais. E o passado, Gi, por exemplo, já vai ter que ser organizado. Retira. O legado continua lá e tem que ser tratado. Tem, o legado está aqui dentro da lei, não é porque é passado que não precisa ser adequado. Sim. E o legado é um problema, né, porque uma coisa é tu começar a tratar um dado novo a partir de agora que tu já sabe como tem que fazer. O legado, tu vai ter que olhar para ele e aí tratar ele de acordo com a lei, e provavelmente a gente tem grandes volumes de dados que vão ter que ser organizados. Tá? Aqui, o que é importante aqui saber dessa parte? Eu gostaria de fazer um pequeno adendo aí na fala do Luciano, pegando o gancho. As federações, elas têm uma estrutura, né, como o Luciano colocou, e os seus sindicatos embaixo. E nós trabalhamos hoje com os cursos, inclusive pontuamos, emitimos o certificado e tem toda uma documentação que é fornecida. Então, a gente vê como federação, ela deveria se adequar e talvez onde que vai a responsabilidade dela em relação aos sindicatos que são filiados à federação. Tem esse impacto direto? Vou falar agora. Tem. Aqui a gente consegue ver isso justamente nessa cadeia aqui dos agentes de tratamento, tá? A lei determina, na verdade, ela traz à tona 3 agentes de tratamento. O controlador, que é aquela pessoa que vai coletar o dado e vai tratar, e vai dizer como é que quer que seja tratado. Se não é ele que vai processar aquele dado, se ele vai contratar um operador para processar o dado, ele determina para o operador como é que ele quer. Mas ele é o responsável por coletar o dado da pessoa. Tá? Então, aqui a gente tem o controlador. Eu coleto o dado e eu mesmo processo ele dentro da organização. Então, eu sou controlador e operador. Mas se eu sou controlador e eu contrato uma empresa de tecnologia para processar o dado, aquela empresa é a operadora. E todo mundo tem responsabilidade aqui. Então, é o que a gente chama de uma cadeia solidária. Mas o dado vazou lá na empresa de tecnologia que eu contratei para tratar o dado para mim. Não importa, tu é responsável pelo contrato com ela, tinha que ter visto se ela é uma empresa idônea, se ela estava tratando o dado corretamente, e o cliente deu o dado para ti. Ele não sabe se tu passou para aquele operador ou não. E aí, tu precisa deixar essa relação bem transparente com ele. Por exemplo, nos escritórios, né, contábeis, eles têm ali, lógico, cada um ali tem o seu sistema contábil, né, contratado. O sistema contábil seria aí, no caso, o operador, digamos, ou não? Se o sistema, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu contrato um escritório para tratar o dado, né, o meu dado aqui dos meus colaboradores. O escritório é o operador aqui. Aí eu sou o controlador, porque eu estou coletando os dados dos meus funcionários, e eu mando para a contabilidade, que é a operadora, tem um contrato com a contabilidade, e nesse contrato a contabilidade diz que ela garante a segurança dos dados, só que daí a contabilidade, para ela processar os meus dados, ela tem também um sistema lá que ela comprou. Aquele sistema é o operador da contabilidade. E aquele Entendi. Sistema também é responsável, porque o meu dado vai cair lá. Então, todo mundo aí tem que estar prestando atenção ao tratamento adequado. Se vazar algum dado na contabilidade, eu vou dizer,
vem cá, vocês vazaram os dados dos meus funcionários aí. A contabilidade não pode dizer, não, mas foi o meu sistema. Para mim, foi a contabilidade. Então, todo mundo tem que ficar de olho na sua cadeia de responsabilidade nos seus fornecedores, principalmente. Né? Não é porque que eu coleto e não trato aqui, que eu não tenho que prestar atenção em como esse dado está sendo tratado pela pessoa que eu contratei para fazer isso. Tá? Então, aí tem essas duas figuras de controlador e operador, e tem também o encarregado, que é o tal do DPO, que as pessoas devem ter ouvido falar, já que é o Data Protection Officer na Europa, no regulamento europeu, aqui foi chamado de encarregado, que toda empresa que tratar dados vai ter que ter, por enquanto. A gente não sabe se a NPD vai determinar empresas menores ou maiores, tem que ter ou não, mas é uma pessoa que ela vai fazer esse meio de campo entre o titular do dado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a empresa, tá? Então, tu vai ver isso no encontro da semana passada, que os profissionais de contabilidade são profissionais que têm grande credibilidade, né? Porque eles tratam muitos dados das organizações, e dados financeiros, contábeis, fiscais, dados do patrimônio de empresa, dados dos colaboradores dessas empresas, e aí tem dados dos familiares desses colaboradores. Então, é uma imensa quantidade de dados e pessoais sensíveis. E aí, esse grande volume de dados que a contabilidade tem, ela vai precisar olhar, né, para dentro de casa e ver como ela trata esses dados, que dados ela precisa receber realmente, e tentar se adequar o máximo possível à lei, mas ela não vai conseguir fazer isso de uma vez só. Por quê? Porque precisa ter todos os processos mapeados dentro do escritório, tu precisa ver em que parte da lei ele se enquadra, que tratamento, né, se enquadra, tu vai precisar olhar também para os seus contratos que tu tem com essas pessoas, né, pessoa jurídica, tu vai olhar o teu contrato e vai ver se tem algumas cláusulas de proteção adequada de dados e de sigilo. E, como eu já falei antes, essa responsabilidade com as empresas é solidária. As empresas vão cobrar dos escritórios se tiver algum tratamento inadequado, se foi através deles. Porque se a empresa não tratou o dado de forma inadequada e foi o escritório que tratou, ela pode até não responder. Tá? O escritório pode vir a responder sozinho, se a empresa conseguir provar que ela tratou o dado de forma adequada e fez tudo o que deveria ter feito, tá? E aí, com as contabilidades digitais, que é a tendência, né, que é o que já está acontecendo, a gente precisa cuidar, ter uns cuidados redobrados, porque a gente acaba usando muitos ambientes virtuais e que não são no próprio escritório ou do contador, é contratado. E aí precisa se cuidar bem com o que se contrata, onde se colocam os dados, os tipos de nuvem, os tipos de softwares, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, quem vai ter acesso a esses dados, né, quando a gente contrata o terceiro, ele também tem acesso aos dados ou não? Ele precisa ter essas reflexões todas, os escritórios vão ter que começar a fazer para se organizar e para mudar, talvez até mudar de fornecedor, ou pedir que o próprio fornecedor operador mude, né? Mude o tratamento de dados, para a gente evitar aí acessos indevidos, perda, mau uso. Que preveja, né, que existe por parte da empresa do sistema contábil, uma preocupação, uma responsabilidade, né, em relação a tratar essa informação. Caso haja um vazamento, uma simples cláusula empodera ali o escritório de contabilidade em relação a poder demandar contra essa empresa de contabilidade alguma de certa forma, sim. De certa forma, sim, porque ali ela tem a obrigação de tratar os dados de forma adequada e garantir, né, esse tratamento. Mas, claro que tu tá usando o sistema ali dia a dia, né? Tu pode questionar eles antes de contratar. Como é que é a gestão de usuários aqui? Vocês têm acesso aos nossos bancos? Onde é que esse sistema ele fica embarcado, né? Ele fica dentro do escritório? Ele é meu? Ou ele é de vocês? Eu acesso lá, imputo os meus dados lá no banco, na base de vocês? Porque quando é lá, eu não sei quem está acessando direito. Então, é importante fazer alguns questionamentos e ler bem as cláusulas de contrato. A gente não consegue adequar. Né? Porque eu não sei como entra, o próprio Diogo falou aqui, tratam dados diariamente, papel, e-mail, WhatsApp, alguém vai lá, leva lá, nuvem, isso tudo precisa ser mapeado e precisa ver como ele vai continuar sendo tratado.
não vamos mais receber dados por essa ferramenta aqui, ou então vamos trocar a ferramenta, método de recebimento. Isso tem que ser olhado para dentro do escritório depois de ser mapeado esses processos e tentar se adequar para garantir o máximo possível de tratamento adequado desses dados, desses titulares, tá? Tem que fazer um risco. Eu gosto muito, Gisele, de usar, assim, um linguajar muito cotidiano, assim, tá? Então, me perdoem, assim, o uso, né, desse linguajar cotidiano, né? Me parece o seguinte, né, que primeiro, né, se foi por uma digitalização, a la louca, como diz, né, e agora estamos tentando organizar a bagunça, é tipo isso. Tu vai ter que olhar tudo, né? O que aconteceu? A documentação saiu do arquivo e ela foi para dentro do computador, mas não significa que lá dentro ela está organizada, ela está segura, ela está sendo tratada de forma adequada. Então, tu vai ter que olhar, e se tu tiver ainda documentação em papel, e a gente tem que guardar isso, às vezes, né, por 30 anos, algumas informações, eu tenho, então, ela está guardada adequadamente, será que se eu digitalizar e assinar com certificado, que pode, eu não consigo eliminar essa documentação? Aí já me livro do papel também. Então, isso tudo, né, essas análises todas têm que ser feitas dentro e ali mapeando para depois ter esse plano de ação. E aí, fazendo esse mapeamento e tratando, vendo como é que vai fazer para adequar cada um dos dados, tu consegue ter os riscos atrelados, né? Hoje o meu e-mail não é seguro, eu não tenho um duplo fator de autenticação, que é quando a gente tem a senha e mais um outro fator, né? Para garantir ali o acesso, tu recebe um códigozinho lá pelo SMS, esse é um risco. E aí, será que é um risco alto, baixo? Será que eu tenho que tratar primeiro ou não? Mas eu não sei fazer isso aqui, a empresa de TI que faz para mim. Então, eu contrato os caras e digo assim, meu e-mail aqui, eu quero, né, ver se ele é seguro, ele está seguro, e a empresa vai te dizer, não, ele está, né, ele está seguro, mas o e-mail não é o melhor local para tu trocar dados, né, de repente usa uma nuvem para trocar dados, mas a gente sabe que cada cliente tem as suas peculiaridades, né? A gente não pode sair determinando que todo mundo faça da mesma forma. Tem cliente que vai continuar te mandando coisa pelo WhatsApp, por e-mail, vai ali te levar o papel, tu vai digitalizar, vai botar para dentro do teu computador. Então, isso tudo tem que ser analisado e tentar se adequar da melhor forma possível. Tá? Aí também tem a questão de aplicar essas medidas corretivas necessárias, né? Deletar o que não precisa mais, ver como é que está a gestão de usuários do teu escritório, né? Todo mundo tem acesso a tudo, desde o estagiário até a pessoa mais importante ali, ela acessa tudo de todo mundo. Será que precisa mesmo, né? Será que eu não posso deixar separado isso? Então, isso também é importante se olhar essa gestão de usuários, e o certificado digital, ele funciona muito bem para isso, para autenticar as pessoas, né, seja para algum sistema que tu possa acessar com certificado, que garanta que tu é tu mesmo, né, que não é uma outra pessoa que tu deu o teu login e a tua senha para acessar. Também é importante zelar pela transparência nas relações entre as pessoas, né, eu tô aditivando meu contrato, tô sendo transparente contigo, o teu dado aqui é tratado por essas pessoas aqui do escritório, e eu tenho 3, 4, 5 empresas que me fornecem aqui, cada uma me fornece um software, essa aqui é a empresa que me dá suporte tecnológico. Transparente, né? A pessoa precisa saber ali que não está mandando dados só para o escritório, mas que mesmo assim o escritório está tratando com zelo. E também tem a questão do encarregado, que eu já falei, né? Que é importante pensar desde já, e nem que tu deixe alguém dentro da organização mais a par dessa questão do tratamento dos dados, e à frente disso, né, tomando aí algumas medidas, mapeando esse tratamento, e mudando algumas pequenas coisas já para começar. Também é importante identificar e atribuir as responsabilidades por isso, né, se tiver algum problema de vazamento de dados dentro do escritório, ou um tratamento inadequado, quem é o responsável, quem é que estava à frente do projeto, é todo mundo e não é ninguém, né. Eu já falei aqui do controle de acesso para limitar o acesso às informações, tem que ver se todo mundo precisa ter acesso a tudo. Também esse controle de fornecedores, que a gente já falou, que é importante olhar para quem que a gente está entregando os dados da empresa que nos contrata, né? Quem é todo mundo nessa cadeia aí de confiança que está tratando o dado do meu cliente. É importante a gente olhar para isso. Atribuir os papéis dentro do tratamento, né? Quem é o controlador, quem é o operador. Os escritórios são, na sua grande maioria, operadores, alguém os contrata para fazer o serviço, eles são controladores só quando é pessoa física, né, que eu contrato direto
o contador, e eu passo meus dados direto, aí ele é o controlador, mas em grande parte ele é o operador, e ele vai ser cobrado pelas empresas para que trate o dado de forma adequada. A gente já falou aqui da comunicação transparente, essa governança de dados também, implementar uma governança de dados. Por que eu trouxe aqui a governança de dados? Está na lei, a lei determina que tem que ter uma governança de dados, mas o que é? É fazer tudo isso, né? É tratar o dado de forma adequada dentro da organização, e se mesmo assim tiver ali um problema, vazou, um hacker lá acessou, botou para fora os dados na internet, tem que falar, tem que notificar, tem que avisar as pessoas que eu tenho contrato, olha, vazou esses dados aqui, não foram todos. É importante ter backup. Se tem uma dica valiosa aqui para vocês, tenha um backup, e um backup seguro, porque se chegar a ter uma situação de invasão das informações, mesmo que a pessoa deixe por um tempo ali sem ter acesso, né, como é que tu consegue voltar à tua operação? Às vezes eles cobram e liberam de volta os teus dados. Nem sempre. Né? Então, é importante ter um backup, porque é um backup seguro, porque às vezes o backup está junto com os outros acessos. Eu que não sou a melhor pessoa para falar isso, porque isso é uma questão de infraestrutura lógica e de rede, mas às vezes o backup não está sendo feito adequadamente. E aí foi o que aconteceu até no tribunal, né? Eles tinham backup, mas o backup também foi atingido pela pessoa que invadiu. Então, do que adianta? E aí também é importante ter uma avaliação e melhoria contínua, né? Hoje, né, em janeiro, eu fiz todo o tratamento adequado, né? Reuni todo mundo está tratando dado bem. Fevereiro eu já não faço mais, março eu já não olho mais, e aí aquilo já se foi, e quando eu vejo eu já não estou mais tratando o dado de forma adequada. Não dá. Tem que ter uma avaliação constante, uma melhoria constante. E aí adotar as melhores práticas de segurança da informação, que são basicamente todas essas dicas aqui que a gente deu. Isso tudo não vem do nada, né? Isso são coisas que determina a própria lei, as normas da ISO também, da família 27001, que é de segurança da informação. Tem uma nova norma também, que é de gestão da privacidade, que é a 27701, que fala só sobre essa implementação da gestão de privacidade e tratamento de dados, e sempre gerar evidência, né, que estou tratando de forma adequada, o meu sistema é seguro, ser claro nas comunicações. Se o teu cliente perguntar como é que tu trata o dado, tu vai saber responder para ele claramente, e a gente vai criando uma confiança, né, que é o que a gente já tem nessas relações com o nosso contador. É uma relação de confiança, ela precisa continuar.